Bora, Rafael, para as últimas informações e análise aí com o Mano e a Lelê, trazendo notícias do Coringão agora. Parece lá que o dono do Nottingham Forest quer comprar os 10% do zagueiro Murilo, mas se liga agora que o Mano e a Lelê falaram. E escreve aqui se vocês concordam ou não com eles. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians. Tem uma informação, todos sem mais enrolações, bora pro vídeo. Morto-vivo do futebol, chegando com as mãos. Abrindo a porta do Transfer Ban. Quem tá lá? Adivinha. Parece o Mano e a Lelê. Parece o Mano e a Lelê dentro da sala do Transfer Ban. Os Bambi também estavam, hein? Não, mas eles entraram, mas saíram rapidinho. Não sei como, mas saíram rapidinho. Entrou e saiu, né? Só abriu a porta, olhou, oi, Mas já tá lá. É que nós estamos à vontade, mano. Já abrimos a geladeira, já estamos com o pé em cima do sofá. Cara, tomamos conta do Transfer Ban. Lelê, mano, eu tô vendo uma reportagem aqui onde cita o Tadieres, o presidente, tá bravo, hein? O presidente do Tadieres tá bravo. Sim. O base. Tem uma dívida, né, do Garro com o Tadieres, 23 milhões e 300 aí. Né? E o presidente lá, o André, qual é o nome dele? Andrés Base. Andrés Fassi. Fassi, isso. Andrés Fassi disse que tentou falar com o Augusto Melo, né? Mas foi ignorado. Né? Então agora não tem conversa. Não tem conversa. Eles querem também, assim como o Félix Torres lá do Laguna, que é os 23 milhões aí, mano. No cash. Né? Segundo ele, o jogador valorizou 300%, que também é uma verdade, veio jogar no Corinthians. Então não tem como, cara. Então agora tem mais essa bucha que, assim, já tá na FIFA. Pode pintar o Transfer Ban a qualquer momento. Ele então, tá pedindo, Bento, se for na ordem... Oi, diga. Não, era quem chamou? Não, mano, era a informação de que o presidente tá pedindo, se não pagar, pra derrubar pra segunda divisão. Não, mas isso aí faz tempo que ele falou, mas esse idiota ele não manda falou nada que merece cair. A prioridade dele é receber, Domênico. Ele quer receber Mas, ô Bento, ele não tá errado. Ele não tá errado. Por mais que o Tadieres também tenha sido sem vergonha na vinda do Garro, em demorar pra emitir lá a documentação e tudo mais, mas nesse ponto, cara, ele tá certo. Ele não tem que tentar fazer acordo com ninguém. Ah, mas não era o Osmar Stabile, era o Augusto Melo. A gente tá falando de instituição. Independente de quem esteja à frente, é o clube que responde. É o clube que responde. E nesse ponto, cara, Tadieres, Santos Laguna, Rojas, eles não têm que fazer acordo, eles não têm que ser bonzinho. Porque quando tentaram ser bonzinho, tomaram na tarraqueta, como foi o caso do Santos Laguna, como foi o caso do próprio Rojas. Apesar de não ter jogado bosta nenhuma no Corinthians, mas tem contrato, tem que ser pago. Entendeu? Então, nesse ponto, cara, o Corinthians ele tentou prorrogar ainda mais aí uma condenação, porque ele sabia que ele ia perder as 3. Não adianta você falar, mas o Corinthians tentou. É aquele tipo de artifício que você utiliza juridicamente para ganhar tempo. Você recorre aí numa segunda instância, que aí você vai pro caso lá na Suíça, e aí o caso olha, pega e fala, muitas vezes é difícil, é muito raro o caso ele contrapor uma decisão da FIFA. Você faz isso justamente para tentar prorrogar, jogar para outra administração, depois o outro que resolva. Mas nesse ponto, cara, de verdade, Domênico, o Corinthians ele tem que dar nó e pingo d'água para tentar arrumar esse dinheiro e pagar os caras. Porque eles não têm obrigação nenhuma em serem gentis com o Corinthians, em prorrogar o pagamento, em fazer acordo. Eles já têm uma condenação em trânsito e julgado a favor deles. Acabou, irmão. Tem que pagar. Falou tudo, mano. Não tem nem o que a gente questionar. É claro que o torcedor, às vezes, pode ficar chateado pela forma que o presidente fala e tudo mais. Mas se a gente tá no erro, cara, a gente tem que saber reconhecer, né, mano? E eu tenho certeza que, assim, se fosse com a gente... Porque pensa na situação do Tadieres, cara. Talvez seja até pior do que a situação do Santos Laguna com o Félix Torres, porque era o principal ativo deles, o Garro, né? Um cara que se destacou ali no Campeonato Argentino, que eles poderiam ter vendido e arrecadado um dinheiro bom que ia ajudar no clube. E como o presidente falou, e é uma realidade, esse valor que eles poderiam ter recebido, investido nesses 2 anos que passaram, é irrecuperável. Já passou. Então agora, por isso que ele tá no direito dele. Se fosse o meu clube, eu também não ia ficar aceitando parcelamento e pedido aí de pinico, como o Stabile tá tentando fazer. O Stabile tá no direito dele porque ele tá tentando resolver de alguma forma. Entrou agora na presidência. Mas o presidente do Tadieres também está defendendo o interesse dele. Então é isso. Ô, Lelê. É que o Corinthians, Lelê, nesse ponto, eu só acho que o Corinthians é bom ele ficar bem esperto com relação a isso, porque o Corinthians ele entrou com um caso de novo na FIFA. Depois de uma decisão do CAS,
O Corinthians ele tá pedindo aí pra FIFA tentar intermediar uma situação aí com o Santos Laguna pra receber, o próprio Stabile tá falando. Então, mas o Bento, o Stabile tá falando, porque agora a gente fez um acordo aqui na CNRD pra pagar os credores, a gente tá pagando religiosamente em dia. O Corinthians tá achando que ele reabrir esse caso na FIFA vai trazer pra ele talvez uma pausa num outro transfer ban que possa pintar. Isso daí tá incorrendo um sério risco, cara, porque se cair outro transfer ban, a questão de perder pontos é muito grave. É muito grave. Então é bom o Corinthians aí, através do seu departamento jurídico, não tentar achar que pedir para a FIFA intervir nessa situação vai congestionar ou vai talvez aí prorrogar um pouco mais de tempo para vir o próximo transfer ban. É bom os caras se coçarem lá. Ô, Lê, eu tô vendo aqui. Mas você não tá dando comida direito pros caras, pros jogadores lá? Eu tô vendo. O volante Charles do Corinthians passou por exames. Tá com fome? Para identificar deficiência de ferro no corpo. Meu pai. Segundo a esposa do jogador, ele está com uma deficiência de ferro há mais de um ano. E só foi detectado há 2 meses. O Charles. Não, o mais engraçado disso tudo, primeiro. Não, o mais engraçado disso tudo, mano. Com relação à parte metabólica dele. Isso aí pode ser a deficiência dele próprio. Não, o mais engraçado disso tudo, primeiro, é que... Onde eu sei que não vai faltar ferro é no São Paulo. No São Paulo ninguém tem falta de ferro. O que não falta lá é jogador tomando ferro. Mas o mais engraçado disso tudo, primeiro, é que a gente teve que saber pela esposa, mais um problema que a gente fica sabendo pela esposa do Instagram, em vez de pelo departamento médico, pela assessoria do clube, né? Em vários clubes brasileiros isso está acontecendo, né? A situação do Lucas também foi através da esposa no Instagram, enfim. Eu acho curioso isso. E segundo, né? Eu vi aí, já estão entrevistando especialistas, nutrólogos, nutricionistas a respeito disso para saber. E assim, óbvio, né, mano? O ferro, a gente sabe que é um elemento muito importante aí no organismo, né, no corpo humano, até porque ele não é só a questão do ferro. O ferro, ele é imprescindível para fazer o transporte de oxigênio também no nosso corpo. Então, quando você tem o ferro, a ferritina principalmente baixa, eu tava com a ferritina baixa, eu tive que repor também. E eu não sou atleta de alto rendimento. Você tomou ferro? Tomei ferro, Marcão. Tive que tomar ferro na veia. Ferro na boneca. E eu não sou atleta de alto rendimento. E eu tava bem assim, cara, eu já acordava cansada, sabe? Não tinha vontade de fazer nada e tal. Então, pro atleta de alto rendimento, com certeza, isso pesa ainda mais. E não é querendo tirar sarro, não, tem mas... comprimido, viu, Lelê? Não precisa ser injetável, não. Não, depende da situação. Se é muito grave, os médicos indicam já tomar a ferritina na veia, sim. Fazer a reposição. Né? E foi o caso do Charles, porque ele estava fazendo a suplementação já há algum tempo, não estava adiantando, e ele fez na veia agora também. E não é querendo tirar sarro, mas, não tinha um problema mais a cara do Charles do que isso, mano. Porque quando a gente associa, né, a falta de ferro, a falta de força... Tava cansado em campo, né? E tal. É isso. E tava demonstrando, sim, claramente em campo. Que isso. Mas, ô Lelê, até com relação ao Corinthians ainda, Bento, 2 informações aí que acho que também são importantes. A primeira é que o Corinthians ele já providenciou aí também o transporte pro Hugo Souza. O Brasil que vai jogar aí contra a Bolívia, lá em El Alto, na terça-feira. Ele já fretou um avião aí para que o Hugo Souza possa estar voltando, para que ele esteja presente no jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense, jogo decisivo que vai colocar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, se Deus quiser. Ele já ganhou fora. O quê? Tá classificado. Brasil. Tá classificado. Não, eu sou humilde, irmão. Sou humilde. Tá humilde, Tayan? O quê? Tá humilde? Sou humilde, eu falei, se Deus quiser, o Corinthians estará lá. E uma outra informação, Lelê, acho que foi o Neto que falou, que o tal do Marinax aí, o dono do Nottingham Forest, o bilionário grego, ele tá entrando em contato com o Corinthians para comprar os 10% que o Corinthians ainda tem no passe do zagueiro Murilo, que tá jogando lá. Ele tá querendo aí pagar essa quantia porque possivelmente o Nottingham Forest já deve estar para vender o Murilo e ele não é trouxa nem nada. Ele sabe que vai morrer um Tinguá ali. E sabendo que eu acho que ele deve estar também aí brifado que o Corinthians está devendo para Deus e todo mundo, ele falou, deixa eu oferecer um dinheiro lá pros duros
Pra ver se os caras vendem esses 10% aqui. Eu dou uma esmola lá pra ver se eu pego tudo. Pois é. Então aí deve acontecer talvez aí, Lelê, a venda desse percentual que o Corinthians ainda tem. E Marinacci tá assim também com o Textor, viu? O tal do Cuiabano se apresentou no Nottingham e um dia depois já voltou pro Botafogo. Tá assim, ó. Mas esses bilionários tudo tem contato um com o outro. Você acha que não? Você acha que não mas aí né, mano? Bom, eu não vou falar nada porque assim, né? Calada eu me deito, sem processo eu me levanto. Mas... porque essas situações aí estão bem esquisitas, né? Mas eu acho aí, mano, tudo bem, o Corinthians tá precisando de dinheiro, talvez consiga aí um valor bacana oferecido pelo Evangelho Marinacci, só que também tem que ser esperto, né? Porque se a venda for uma venda com valores altos, como eu acho que deve ser, porque o Murilo tá em evidência lá. Tá bem lá. Então, assim, tem que ver se você não vai aceitar um dinheiro muito abaixo do que você poderia ganhar com os 10%, né? Ô, Lelé, é oferta e procura. O Corinthians tá precisando de dinheiro. O Corinthians não tem a possibilidade, claro, tem que aceitar, mas assim, tem que saber negociar, mano. Um caminhão. Então, saber negociar é a mesma coisa, você tá com fome. O cara fala, ó, te dou um pão com manteiga, você quer? Quem tá morrendo de fome não, mas esse é o problema. E não adianta também aceitar uma mixaria, sendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ser vendido e você podia receber um valor bem maior. E o Tem que tentar negociar um negócio mediano aí. Mas, ô Lelê, se o cara chegar lá e falar, eu tenho, sei lá, 5 milhões de euros, vamos supor que ele seja vendido aí por... Vamos colocar aí 50 milhões, quando eles têm 10% da transação. Ó, tenho 5 milhões. Corinthians pega, Lelê. Corinthians tá duro. Corinthians tá precisando pagar 3 transferban pra amanhã. Não tem como ficar olha, será que se for vendido por 80 eu vou tá abrindo mão de 3, não sei o quê? Não tem muito jeito. O Corinthians aí, a grana que oferecer, o Corinthians vai fazer um doce aí de inicial aí pra tentar barganhar um pouco mais, mas cara, precisando pagar 3 transferban, sem dinheiro pra isso. O Corinthians tá contando moeda. Eu prefiro vender desses 10% do Murilo, que seja por 4, 5 milhões de euros, e já quitar esses transferban, pelo menos de imediato aí pra não ter essa pista de perder 6 pontos no Brasileiro. Não, sim, mano, o que eu tô falando é que não pode ser trouxa, não pode também, assim, aceitar uma coisa muito, sabe, mas que seria uma coisa de trouxa? Deveria receber. Porque assim, nesse universo do futebol... Não, mano, depende... 1 milhão de euros seria coisa de trouxa, mas 5 milhões eu não acho que seria coisa de trouxa. Exatamente. Então, não adianta o cara chegar aqui e oferecer, vou oferecer 80% a menos do que vocês ganhariam ali com esse valor da venda dele em 10%. E aí, no futebol, nos bastidores, se os caras forem atrás, se informarem, você sabe mais ou menos... quanto que vai ser vendido e tal. Porque todo mundo que tem o contato ali, várias vezes eu, tem um clube que tá querendo comprar o jogador, nem saiu nada na imprensa ainda, mas os caras de dentro do clube já estão sabendo que o outro lá vai vender, porque tem esse contato. Mas, ô Lelê, a oferta dele vai ser com deságio. Você pode ter certeza. Não, se ele tá querendo propor um valor... Claro que vai, senão ele não ia nem oferecer. Se ele vender por 50, pode ser algo tão exorbitante. Ele vai oferecer 3,5. Certeza. Ele não vai oferecer aí cabe ao Corinthians tentar chegar num valor que fique bom aí. Boa. Denominador comum. É isso aí. Falando sobre Neymar White, eu trouxe algumas informações importantes. O Corinthians recusou a primeira proposta de Neymar White, tá? De uma bet. São 3 interessados, 2 bets e uma de outro segmento, que é mantida em sigilo. A bet fez uma proposta, o Corinthians recusou, abaixo do que espera o Corinthians, 70 milhões de reais por ano. Um valor de 700 milhões o Corinthians quer no total por 10 anos de contrato. O valor foi abaixo, acima, claro, do que paga a Neoquímica hoje. A Neoquímica hoje paga 18 milhões por ano, um contrato feito de 300 milhões na pandemia em 2020, que eu também elogiei, mas enfim, agora já saturou, né? Tem que dar um upgrade. Essa é a avaliação do Corinthians, tá? O Corinthians sentou para conversar com a Hypera Pharma, que paga aí os 12 milhões de reais, que entende que realmente precisa, né, aumentar esse valor. Mas as conversas iniciais mostram que dificilmente, tá, a Neoquímica vai cobrir um valor aí de 70 milhões, tá? Pelas conversas iniciais, já posso adiantar para vocês, entre Corinthians e Hypera Pharma, tá? Que era, inclusive, até, né, uma opinião minha, né, que eu gostaria que acontecesse, que a Neoquímica e a Hypera Pharma renovasse, até para ficar o nome, não ficar perdendo, né, um pouco... ficar mudando de nome toda hora, ficar perdendo a identificação, né? Eu preferia que a Hypera Pharma também no curto bet, né? Então, assim, mas pelo jeito, pelas conversas iniciais,
vai ficar muito aquém. Eles não vão chegar em 70 milhões, tá? Essas foram as primeiras impressões que o Corinthians teve, tá? No caso aí, envolvendo a Neoquímica, tá? A Hypera Pharma, as conversas já iniciaram, o Corinthians já negocia com a Neoquímica e Hypera Pharma, mas por enquanto a Neoquímica muito, mas muito distante de chegar nesse valor que o Corinthians quer de 70 milhões no mínimo por ano no novo contrato para manter o seu nome lá no estádio corintiano, que ficou bonito. Neoquímica Arena, nós já nos acostumamos, mas enfim, essa é a informação que eu tenho para passar para você, torcedor corintiano. O Corinthians não tem pressa em pagar mais, né, o Transferban, né, em pagar o Santos Laguna e derrubar o Transferban, porque agora o Corinthians está trabalhando com a data de novembro, que é da nova janela de transferências, tá? Então o Corinthians vai dar uma segurada, vai guardar o dinheiro, tá? Eu recebi de uma informação importante que os 28 milhões, né, o Corinthians reservou 28 milhões para pagar esse Transferban. Esse dinheiro não vai ser mexido, não vai entrar no fluxo de caixa, enfim, para que o Corinthians venha pagar outras contas. O Corinthians vai guardar esses 28 milhões, porque ainda faltam 12 milhões, né? O valor é de 40 milhões de reais, equivalente, né, aí a dívida, né, que o Corinthians tem com juros, multas do zagueiro Félix Torres ao Santos Laguna. O Santos Laguna foi muito duro com o Corinthians, muito por conta do relacionamento que houve, né, na gestão Augusto Melo. O Corinthians, eu apurei o detalhe da proposta, as prestações, ninguém trazia para você exatamente quantas prestações foram, né, que o Corinthians ofereceu, quantas vezes eu apurei, tá? O Corinthians ofereceu 70% no ato, os 28 milhões, e somente 2 prestações. E sabe qual o prazo? Não eram 2 prestações anuais, semestrais, não. Era 30-30. 30-30. Então o Corinthians pagaria 70%, né, ao Santos Laguna. Achei que o Santos Laguna foi muito duro, se tratando de Félix Torres ainda. Entendo, né, que o Corinthians não pagou e o Augusto Melo acabou prejudicando demais, mas o Corinthians daria 28 milhões, tá? 28 milhões e 2 prestações de 6 milhões. Uma daqui 30 dias, tivesse pagado hoje, por exemplo, né, pagaria no dia 3 de outubro mais 6 milhões, depois no dia 3 de novembro, né, de novembro, mais 6 milhões, né, o final do ano está chegando aí. Enfim, e mesmo assim o Santos Laguna não quis, agora o Corinthians também, como não precisa ter pressa, né, porque não vai contratar mais ninguém, vai dar uma segurada e o Santos Laguna vai ter que esperar, né. O problema é que outros transferbans correm o risco de acontecer também, o Corinthians receber Transferban, no caso Garro, 32 milhões, e Transferban, né, no caso Rojas. Se todos esses Transferbans se confirmarem, nós estamos falando de um valor aí de 112 milhões de reais no mínimo. 32 milhões no caso Garro, 40 no caso Rojas, que já deve ter aumentado também, e 40 no caso do Félix Torres. Então 112 milhões no mínimo. Vamos falar um pouco aqui de DM, né? Teve a notícia que saiu do Charles, né, com problema com ferro, enfim, falta de ferro no corpo, mas eu quero trazer algumas notícias boas hoje em relação ao DM do Corinthians, tá? Yuri Alberto, trabalho sendo feito de forma intensa, já treina com o elenco, tudo, para que ele volte, né, na próxima quarta-feira, para que ele volte no jogo contra o Atlético Paranaense, na Neoquímica Arena, jogo de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil, tá? O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1-0 em Curitiba e existe a chance aí do Yuri Alberto voltar. A expectativa é que ele esteja em campo dia 10, tá? Eu cravei para vocês que ele não voltava contra o Palmeiras, que não ia ser relacionado, e agora, né, estou colocando aí para você a condição, como já havia acertado em todas as outras aí, né, essa questão de retorno de jogador, enfim, período que vai ficar fora. Então, trazer essa informação importante para você, que a expectativa, tá? A não ser que o Yuri Alberto venha reclamar de novas dores, mas é que ele volte na próxima quarta-feira contra o Atlético Paranaense, camisa 9 do Coringão. Comenta aqui embaixo, me fala aí se você tá ansioso para a volta do Yuri Alberto. Recebi uma informação muito boa, tá? Muito boa, né? A gente sabe que o Carrídio, né, passou, né, por uma cirurgia, né, algo sério, né, que é ligamento, né, de tornozelo, algo bem, uma situação, foi uma cirurgia, foi uma lesão bem complicada, a do André Carrídio, e todo mundo cravou que ele voltaria só no ano que vem. Eu falei para vocês irem com calma, já tenho falado isso já faz um tempo,
para vocês irem com calma nesse sentido, tá? Do André Carrillo, para não decretar que ele não voltaria esse ano. E muita gente falando, não, que esse ano ele não joga mais, esse ano ele não joga mais. E a informação que eu recebo, tá? É que o André Carrillo tem tudo para estar em campo numa semifinal, numa possível semifinal, né? Eu falo possível porque o Corinthians está com um pé na semifinal, mas ainda não está classificado diante do Atlético Paranaense, e a CBF mudou as datas, ajudou bastante o Corinthians nisso. As semifinais vão acontecer somente em dezembro, e fontes no Corinthians me garantem que o André Carrillo estará em campo, tá? É claro que quando a gente fala de lesão, né, às vezes pode prosperar mais, às vezes pode acontecer algum retardo, algum problema no caminho, então é sempre difícil cravar, mas essas pessoas me falaram que a chance é muito, mas muito grande do Carrillo estar em campo em dezembro, na semifinal da Copa do Brasil. Aliás, a volta, o Corinthians já programa a volta do André Carrillo em novembro, tá? A ideia é que em novembro já esteja fazendo transição, tá? Reta final de recuperação, e aí em dezembro ele pode, né, estar em campo e reforçar o Corinthians na partida contra o possível, né? A gente fala que é o Cruzeiro, mas também ainda não está definida, né? Não está definido ainda o adversário da semifinal da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro pode até virar, enfim, provavelmente o Cruzeiro, tá? Então, notícia boa para o torcedor corintiano, o DM que, né, até por um elenco um pouco envelhecido, né, o DM do Corinthians tem trabalhado muito e tem ido muito bem nas recuperações, tá? Então tá aí para você, ó, André Carrillo tá na semifinal da Copa do Brasil. Então a gente fez informações do Energia 97 com também o Samir, né, do Café do Setorista, deixando os créditos na descrição. Cara, se não me engano, esse dono do Nottingham Forest aí também, parece que quer comprar a base de São Paulo, pelo que eu vi no Energia. Esses caras aí, bilionários aí, mano, os caras cheios dos trambiques, né, também, né, pra burlar isso, burlar aquilo, não é, como disse ele, ficar quieto, né, que a gente não sabe, né, que a gente tá mexendo. O que interessa aqui é o Corinthians. Mano, o cara não pode chegar a oferecer, sei lá, 10 milhões de reais pelos 10% do Murilo, cara. 25 milhões, acho que teria que pegar, cara. Por mais que não acha, assim, muito porque eles vão vender por muita grana, cara, o Murilo, cara. É papo de 70, 80 milhões de euros quando chegar uma proposta aí. Ano passado, se não me engano, o Real Madrid já tava meio que de olho, o Liverpool também tava de olho, então, pô, se a gente estivesse um pouquinho melhor financeiramente, dava pra esperar e pegar aí uns 40 milhões, tá ligado? De reais. Mas, né, infelizmente, os ratos, né, o André Sanches, Duílio, Augusto Melo, Roberto Andrade, Mário Gomes, esses caras acabaram com o Corinthians, né? Sugaram até a última gota o Corinthians, mas eu tenho certeza que um dia esses caras vão pagar muito, ou com dinheiro, ou na cadeia, de uma forma ou outra esses caras vão pagar, mano. Se forem culpados, é claro, se não forem, mas, pelo que a gente tá vendo aí, muito difícil não ter coisa errada. Mas é isso, o Coringão aí treinou hoje, voltou aos treinamentos hoje. O Uri Alberto acho que volta a jogar, como o Samir disse. Muito difícil ele ficar de fora do Atlético Paranaense na Copa do Brasil semana que vem. E, mano, o Carrillo, eu acho que ele volta, cara, em dezembro, se a gente for pra semifinal. Eu acho que não tem como a gente não ir pra semifinal. Então, lá pro dia 7 de dezembro, se não me engano, a semifinal. E vai ser um reforço muito grande, só que até lá tem tempo, até lá pode machucar mais jogadores, né? A gente nunca se sabe, né? Mas eu espero assim, cara, quando chegar no final da temporada, a gente já esteja bem longe das zonas de rebaixamento e o Dorival consiga ir preservando jogadores ali uma semana e meia antes da semifinal, né? Pra chegar com jogadores mais frescos ali pra poder disputar a semifinal com força total. E eu vou torcer pro Cruzeiro estar brigando pelo título até o final do campeonato, cara, porque aí sim os caras vão estar lá, né? Mas vamos ver. Deixa o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo. Valeu, é nóis!